Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Vídeo hoje completamente diferente. Vou aproveitar que estamos indo para São Paulo hoje, dia 17 de setembro de 2025. Essa semana tem mentoria do Acelerador da Advocacia, que é o programa de mentoria do Caixa Preta. Tem também o Auro Summit, que é do Astreia, para quem conhece. A Auro é a empresa proprietária do Astreia, né? A dona do Astreia. Então vai rolar o evento na quinta-feira também. E estamos partindo para São Paulo agora. Eu, a senhora, minha esposa, que também trabalha em São Paulo. Então eu vou fazer um formato de vídeo um pouco diferente. Vou tentar fazer um vlog. Eu claramente não tenho nenhuma habilidade técnica para poder fazer isso, mas deixa aí nos comentários já no início, se inscreve no canal, diz se gostou do conteúdo, do estilo vlog. Isso é muito importante para a gente e, claro, se o conteúdo ficar agradável e for bacana para vocês, a gente vai repeti-lo certamente. Então, vão acompanhar a minha rotina, vão acompanhar tudo que eu vou fazer lá em São Paulo, enfim. Eu espero que a gente não tenha tantos perrengues, porque a gente já está sempre acostumado. Vamos ficar no Airbnb. Quando a gente vai para poder fazer viagens mais longas, a gente acaba preferindo ficar em Airbnb, a gente se sente mais confortável. A Laura também está indo trabalhar lá, porque a empresa que ela trabalha é de lá. Então, pé na estrada, são mais ou menos 7 horas daqui até lá. A gente também gosta de viajar de carro, a Laura menos, eu mais. Então é isso. Bom, quero explicar um pouquinho para vocês como que eu faço para poder fazer preparação tanto de palestra quanto preparação de aulas e tudo mais. Eu, particularmente, não gosto muito de colocar textos muito extensos em slides. Então, você precisa fazer uma preparação um pouco mais antecipada, porque grande parte das minhas falas não estão necessariamente nos slides, então eu vou conectando isso. Mas, na parte que eu vou fazer mais aprofundada amanhã, eu trouxe alguns textos que não são, na verdade, algumas tabelas, que a gente vai trabalhar com o conceito de objetivo estratégico. Agora eu posso falar porque vocês só vão ver esse vlog depois. Mas nessa parte inicial, eu vou fazer uma brincadeira, né, e uma disrupção. O título da palestra é O Futuro da Advocacia, mas na verdade eu não vou tratar do futuro da advocacia de forma ampla. Eu vou tratar do futuro da nossa advocacia, que tem a ver com as coisas que a gente faz dentro do escritório, né, como que a gente assume a gestão, como que nós somos e nos tornamos de fato protagonistas da própria história, né, dos nossos negócios, enfim. Então eu crio esse texto, que é na verdade um referencial, eu não levo ele impresso, nada disso, mas aí eu vou trabalhar um pouco nele agora e amanhã provavelmente vai ter uns highlights também disso. Fechou? Então vamos continuar trabalhando aqui. Vocês estão pro dia de hoje? Uma ansiedade, né? Olha só o que eu preparei. Uma sequência de conteúdos e informações, palestras, não só comigo, para que a gente possa, nesse caderno, anotar diversos insights. Contratar mais uma pessoa. Por quê? Não, porque eu acho que ter uma equipe maior é sempre bom. Então eu defini as minhas metas assim. Por quê? Porque eu não tinha objetivo estratégico. Quem aqui em algum momento pensou, eu não sei vender? Né? Eu dizia isso, eu sou péssima a vender. Mas eu descobri que eu tinha que vender, porque advogado que não vende não cresce. Então eu falei, eu vou ficar boa nesse negócio de vender. Ser uma pessoa que inspira os liderados. Ele não precisa ser uma pessoa perfeita, ele não precisa ser uma pessoa falsa, ele não precisa ter uma fantasia. Mas o que você tem aí dentro de você como líder que é passível de ser admirado pelo seu time? O que você mostra para eles? Ainda tem meta para bater, a gente ainda não entrou no último trimestre, né? E todos nós aqui somos advogados de metas. Não somos? Somos.
Bom dia! Manhã do dia 18 e como vocês podem ver na continuidade do vlog, eu falhei miseravelmente ao mostrar ontem por completo o dia da mentoria, né, da imersão da mentoria do acelerador, mas isso foi por um bom motivo. Isso quer dizer que a mentoria foi sensacional, foi um dia muito, muito, muito rico e em termos de conteúdo, em termos de conexão, que é uma coisa que a mentoria faz muito bem, a gente consegue sentir que o pessoal está muito alinhado, né? E a gente fica muito feliz com isso. E muitos conteúdos produtivos, a gente vê que tem um monte de gente crescendo pra caramba, e isso é inevitavelmente fruto do esforço pessoal de cada um que está lá dentro, e principalmente fruto do esforço, né, da Mariana, que dá esse direcionamento, que tem essa metodologia muito testada. E eu confesso que eu fiquei feliz porque mesmo participando pontualmente da mentoria e mesmo estando há muito menos tempo, né, porque ali é um projeto de anos, tem gente que está com a Mariana há muito tempo, você vê que tem, de uma forma ou de outra, alguma contribuição sua em alguma fala, né, que vem ali da palestra ou que vem das aulas no caixa, e isso deixa a gente muito feliz. Falando sobre o dia todo, o dia... Nós chegamos lá pela manhã, então estava tudo incluso, né? Nós fizemos tudo lá no local onde vai ser o Aurum Summit hoje. Então daqui a pouquinho eu estou indo para lá. Então café da manhã lá, almoço, tudo por conta, nós almoçamos juntos. Então assim, uma integração muito boa mesmo e eu fiquei bem feliz. Pô, isso foi muito bom. Eu vou mostrar um pouquinho do kit para vocês, do que a gente ganhou ontem lá, né? Tudo que não falta nos eventos do Caixa. Pode até faltar alguma coisa, mas assim, o capricho que a equipe e a Mariana tem com as coisas é um negócio absurdo. E eu quero mostrar um pouquinho do kit. Bom, mais do que kit, né? Não tem muitas coisas, mas para os palestrantes, como fui, né? Estive lá como palestrante, ganhei essa caneta super chique, né? E quando me virem postando stories, post ou vídeo no YouTube com essa caneta, saibam que os honorários foram generosos, né? Então, muito obrigado ao time do Caixa Preta. Olha que capricho. Muito chique. A mentorada Jéssica, né? Deu um marcador de livro para cada um. Teve o maior zelo de fazer isso. Eu achei muito legal também. Super bonito. Então é algo que ela fez provavelmente com muito carinho e a gente gostou demais. Ganhamos um Power Bank, que é um CRM específico para advogados, né? Na verdade não o Power Bank, né? O Client é um CRM exclusivo para advogados e estava precisando de um Power Bank. Ele se integra com a Astreia, a Mariana também é sócia lá, então recomendo que observem, né? Se vocês não têm CRM, dá uma pesquisada lá, olhem o client. E a parte de integração com a Astreia é muito, muito boa e deixa as coisas bem mais fáceis. Coisa que a gente gosta demais, café, ganhamos. E o cuidado pessoal do caixa é tão grande que não basta só o café. Ganhamos também um moedor. Olha só. Eu tenho um moedor manual e eu tenho um elétrico, mas esse aqui é muito compacto. Esse aqui dá para poder até levar para viagem. Muito fera mesmo. Olha, presentão. Eu venci na vida, né? Tenho super copos, não só esse aqui, como o copo do Caixa Preta, que é objeto de desejo de muita gente. Então eu tô formando, falta só mais um, né? O da Tríade, quem sabe a gente não faz um no ano que vem para um outro projeto aí que a Mariana vai fazer no Caixa, né? Um upgrade da mentoria. Vamos ver, fiquem ligados aí. Tá todo mundo pedindo upgrade. E ganhamos também um caderno, veio uma caneta aqui, ela já se perdeu, mas ela tá ali em cima da mesa, então tem várias anotações. E aqui, eu sei que vocês gostam de saber de coisas, né? Ontem teve um perrengue, né? Coitada. Nós fomos, depois do evento, a Laura, que é a minha esposa, ela trabalha aqui em São Paulo, e nós fomos com uma colega dela de trabalho para um restaurante coreano lá no Liberdade. As duas gostam bastante de comida coreana. E na hora que a
a amiga dela tava entrando no Uber para ir embora. O Uber chegou, ela foi caminhar. Na hora de descer o meio-fio, ela virou o pé, virou uma bola na hora, tivemos que ir pro hospital, mas aparentemente não quebrou. E aí a gente acabou se estendendo um pouquinho mais para dar esse suporte lá. Mas espero que a amiga dela se recupere com prontidão. E foi muito bom o restaurante coreano. E é isso, né? Essas curiosidades que acontecem. Bom, então, sem mais delongas, vou me arrumar agora para ir para o Aurum Summit e conto tudo para vocês. De lá, vou fazer um monte de imagem, de foto, vai ter stand do caixa lá. Então, é isso. Bom, vou mostrar um pouquinho para vocês do Aurum Summit. Essa aqui é a entrada do evento. Então, tem um café sendo servido o tempo todo ali, mas tem diversas empresas legal techs que, desde sistemas até o caixa, acho que dá para ver aqui, né? O client também, que é o CRM que eu falei, mas tem outras coisas. Tem o Spider, que é um ERP, o Penso, que é nuvem, né, para advogados, que está adequado à LGPD, uma série de questões. E aí, além dessa parte aqui, né, que é uma parte mais voltada para tecnologia e ferramentas, dentro ali daquele lado direito, aqui, ó, tá rolando todas as palestras. Eu vou colocar aí também para vocês poderem entender e ver o tamanho e a dimensão que esse evento tem. Bom, manhã de sexta-feira, dia 19, para quem está acompanhando o vlog aí desde terça-feira, né, que foi quando nós saímos de Uberlândia. Ontem foi dia de Aurum Summit, eu deixei algumas imagens aí para vocês também, falei um pouquinho da percepção que eu tive com relação ao evento de forma geral. Hoje eu dediquei aqui um dia praticamente todo para retomar algumas coisas que estavam pendentes, né, a gente muda a rotina, minha equipe está trabalhando normalmente lá, mas acaba que tem algumas coisas que são próprias da gente, que somos nós que precisamos resolver, né? O WhatsApp está aquela maravilha. Mas eu quero falar um pouco da percepção que eu tive sobre o evento, né? O evento começa cedinho, ali por volta das 9h15, é um evento, todos os anos, o Aurum Summit é um evento muito estruturado, né? O time da Aurum cuida disso com muito cuidado. Aliás, já fazia um bom tempo que eu não participava, e eu participei talvez das 2 ou 3 primeiras edições, e depois eu acabei não conseguindo vir mais, enfim, a gente acaba se distanciando em alguns momentos, e esse ano a gente retomou, e é sempre um evento muito bom, né? Principalmente para quem está imerso aí nos escritórios, é bom para dar uma refrescada nas ideias, conversar com gente que está na vanguarda daquilo que se entende por direito, e principalmente por aquilo que se entenderá como direito daqui a 3, 4, 5 anos. Então, tinha lá o chefe do jurídico do Google, tinha muita gente boa de diversas empresas, e se falou muito, né, quais foram os principais temas, né? Se falou muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a questão do amadurecimento dessa legislação, que ainda no Brasil é uma criança, né? Se nós formos analisar a legislação de proteção de dados na Europa, ela é muito mais madura. A GDPR já tem vigência há bastante tempo, e na verdade a GDPR é um consolidado de outras legislações menores, né, que já existiam na Europa há bastante tempo, e a legislação americana também, se não me engano, California Act, e que é uma legislação própria também, mas aí, enfim, lá tem toda uma dinâmica. Eu não sou especialista em privacidade, mas como a gente lida com empresas de tecnologia, a gente tem muito contato com isso. E aí, além de LGPD, se falou muito em inteligência artificial, e eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a última palestra, que foi da Gabriela Prioli, a famosa mesmo, lá da CNN, enfim. Ela também é advogada, foi advogada por 10 anos, trabalhava
e foi sócia de um escritório de advocacia com foco em direito empresarial. E a palestra dela foi muito boa. Ela deu uma visão um pouco diferente daquilo que a gente tem com relação à inteligência artificial e de como que isso talvez, não só a IA, mas como talvez algumas tecnologias tenham nos escravizado de certa forma, né, e nos tornado pessoas mais ansiosas, né? O WhatsApp é uma delas, né? Eu acabei de falar dele. Os clientes parecem que todos aqueles problemas que não são tão urgentes de fato se tornaram problemas extremamente urgentes e, nossa, meu Deus, se a gente não resolver agora, se eu não tiver uma resposta agora, eu vou perder esse negócio, e as coisas não são efetivamente assim. Então, a palestra dela foi muito no sentido de entender qual é o papel do advogado dentro desse novo, enfim, dessa nova dinâmica social e não só relacionada à advocacia. E ela trouxe insights muito legais relacionados à produtividade, a número de demandas e tentando, na minha perspectiva, né, na interpretação que eu tive da palestra, relutar um pouco com relação a essa ideia de produtividade extrema, né, dizendo que a nossa capacidade, e eu concordo muito com ela, está muito ligada à potência que nós temos de enxergar ali os pequenos detalhes dentro do processo, de enxergar nuances, né, em uma determinada audiência e, portanto, ter uma visão significativamente diferente daquilo que é procedimentalizado, daquilo que é rápido, daquilo que é aparentemente muito eficiente. Porque é isso que nos difere quando nós pensamos efetivamente em entregar um serviço jurídico de qualidade, né? Quando você que me assiste aí é um advogado de família, você está ali naquela reunião de um inventário, você percebe aquelas peculiaridades de cada um dos herdeiros, você percebe ali num divórcio o que um cônjuge quer e o outro não. Então você vai tendo essa experimentação e isso, não tenho dúvida alguma, que esse é o principal papel. Porque a gente tem o péssimo hábito de reduzir a nossa importância às peças que são feitas, né? A gente acha que o nosso principal trabalho está no processo em si, naquilo que é escrito. E, na verdade, isso não é um só dos papéis e talvez o menos importante do advogado, né? A estratégia, aquilo que a gente imagina, a forma como a gente conduz, a forma como a gente educa nossos clientes para que os problemas eventualmente possam acontecer de uma forma mais controlada, na minha perspectiva, são muito mais importantes do que o texto em si. E o que a inteligência artificial faz muito bem é texto, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Então tiveram outros assuntos, teve uma palestra sobre Legal Ops também, que a forma de se enxergar o direito, principalmente para quem atua com direito empresarial, eles falaram bastante, né, de análise de dados, de como que essa análise pode gerar valor para os escritórios de advocacia. Era majoritariamente pessoas que eram de departamentos jurídicos. Então, como que esse escritório terceiro pode gerar valor através dessas análises, que podem ser preditivas ou não. Achei legal, inclusive, se não me engano, é a head jurídica do iFood. Ela falou sobre que hoje ela tem condição de medir qual o impacto financeiro de uma tomada de decisão sob a perspectiva jurídica, de entender qual é o perfil daquelas pessoas que processam, então quantos % daquelas pessoas que eventualmente vão ser desligadas, que vão judicializar aquela determinada questão, se elas estão mais ou menos propensas a realizar um acordo, qual é o tamanho médio ou o ticket médio daqueles determinados processos. E aí, quando a gente pega uma empresa que tem muitos funcionários, isso passa a ser muito importante para uma análise estratégica do contencioso. Então, essas são lições legais que eu vou levar para o escritório para a gente poder implementar em certa medida, por mais que a gente já faça. Então, os clientes que a gente está mais dentro e que nós estamos mais próximos, a gente já consegue fazer isso, principalmente com as ações que já estão em curso. Então, a gente tem essa... Antes era jurimetria, né? E agora a gente consegue conectar essas informações efetivamente à tomada de decisão. Bom, qual foi a minha percepção geral? Eu gosto muito do evento, eu só tenho um comentário, digamos assim, não é uma crítica, porque quem sou eu para poder
né? Criticar uma empresa que já fez tanta coisa, na minha perspectiva, para a advocacia, né? É claro que ela quer vender o produto dela, mas assim, eu sou cliente do Astreia há muitos anos, né? Há muitos anos mesmo. E eu estava conversando com o pessoal, porque eu conheço muita gente lá, então estou, sei lá, mais de 12 anos talvez usando o Astreia. E a única percepção que eu tive é que neste ano especificamente, eu não sei se foi diretivo, né? Assim, vamos fazer assim. Os temas majoritariamente estavam direcionados para escritórios que têm um pouco mais de tamanho, né? Eu acho que me colocando no lugar de um advogado trabalhista ou de um advogado previdenciário que ainda está fazendo a sua advocacia de uma forma um pouco mais artesanal, talvez eu tivesse dificuldade com os temas que estão sendo tratados e com as palestras que estavam lá ontem, não pela qualidade, mas para me reconhecer dentro daqueles temas, né? É claro que de uma forma ou de outra aqueles temas tangenciam a advocacia de todo mundo. Então, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados. Dados pessoais têm a ver com absolutamente todas as áreas. E quando as áreas são relacionadas a pessoas físicas, tem mais impacto ainda, né? Porque pessoas jurídicas têm, em sua grande maioria, dados que são públicos, né? E não são protegidos porque não são considerados como dados pessoais. Mas no caso da advocacia para pessoa física, aí tem bastante coisa. Então, esse é o comentário, né, para quem veio realmente para poder dar uma refrescada, que precisava sair da rotina. Eu acho que foi fenomenal, mas sob a perspectiva prática, efetivamente, eu penso que talvez poderia ter alguns tópicos mais relacionados para esses advogados, para ser um evento mais plural, né, no sentido temático e não no sentido de acolhimento. Porque em termos de acolhimento, gente, tem lanche o dia todo, é um super cuidado, enfim, eles têm muito cuidado de dizer, olha, tem esses restaurantes aqui na proximidade para você não precisar sair. A gente foi almoçar, a gente fez um monte de conexão lá, muita gente boa, né? O almoço foi, eu falei, os mineiros foram se encontrando lá, a gente achou um pessoal do sul também, fomos conversar e eu falei, precisamos voltar para o evento, senão a gente vai ficar aqui até 6 horas da tarde conversando, né? Então, um público muito legal e, pô, foi muito bom, né? Sempre muito bom a gente sair um pouquinho ali da rotina e vir para cá. Então é isso. Para hoje, eu vou continuar trabalhando por aqui. Eu tenho um evento para ir, não sei se eu vou, porque o trânsito de São Paulo, eu confesso que eu fico um pouco desanimado, mas é um evento um pouco mais longe, que está um pouco fora, né, digamos assim, do meu nicho de atuação, e eu iria lá como, enfim, só visitando mesmo. Então é isso.